galerinha, tudo bem com vocês? Hoje o nosso bate-papo é com a tia Bruna, nutricionista, formada em 2017 pela Universidade Federal de Juiz de Fora, pós de nutrição materno-infantil e nutrição funcional e atua na área infantil, né? E tá sendo assim um apoio, um suporte muito grande para mim e para os meus pacientes. Então, Bruna, muito obrigada por ter aceitado bater esse papo hoje aqui comigo sobre um tema muito relevante que é a introdução alimentar, né? É um tema onde as mães ficam muito ansiosas e logo de primeira, nas primeiras consultas, elas querem saber quando que os nenéns vão comer, né? E como que você faz? Como que você inicia a sua consulta de introdução alimentar? Primeiro, obrigada, Carol, pelo convite. É um prazer estar aí caminhando junto com você. Né, a gente uma indicando o paciente para outra, muito bacana, muito obrigada, viu, pela oportunidade de estar aqui também. Então, falou de introdução alimentar, realmente é um tema que gera muita ansiedade, né, nas mães, e eu acho que se fosse depender das mães, elas começariam até antes, né, do ideal. Mas então, quando a família chega para mim, né, a primeira coisa que eu observo é a idade, né, que o ideal é que a gente faça essa introdução alimentar a partir dos 6 meses, tá, mamães? E, além dessa idade, a gente precisa avaliar os sinais de prontidão. Então, assim, não basta o bebê ter os 6 meses, a gente precisa ter os 6 meses e mais os sinais de prontidão que realmente vão garantir que essa introdução alimentar vai ser segura e essa criança vai ter realmente bastante aprendizado. Esses sinais, né, a gente sempre fala, que é sentar ao máximo sem apoio, reconhecer os alimentos, né, Bruna? Por isso que a gente sempre pede para vocês, mamães, deixarem o bebê de vocês verem vocês comendo, participar desse momento da alimentação junto com vocês. Não água, né? Eu acho que isso você deve ver muito. As avós, vai aguar, então não deixa ele ver. Então, isso também eu vejo que é uma barreira muito grande, das mães não colocarem, não ter esse momento da alimentação e não deixar o bebê ver, né? Exatamente. Eu acho que algo que a gente precisa falar muito em consulta, Carol, é que introdução alimentar é uma fase do desenvolvimento como qualquer outra do desenvolvimento infantil, né? Então, assim, é uma fase de aprendizado. Então, esse bebê vai aprender a comer como? Vendo os pais e os cuidadores e os familiares que tiverem contato ali comendo, né? Vendo eles levando alimento na boca, vendo mastigar. É isso que vai gerar o aprendizado e é isso que vai fazer com que o bebê realmente evolua bem. E não ter tanta expectativa, né? Porque, assim, pra mim, elas já chegam assim, a internet hoje em dia é muito boa, lógico, mas também atrapalha um pouco a gente, né? Porque já chega e já quer. Eu quero fazer o BLW, que é onde a criança pode escolher o que ela quer, onde a criança pega, coloca na boca. Eu acho que a gente precisa de ter um pouco menos expectativa e tentar seguir conforme a criança vai dando os sinais. O que você acha desses métodos de introdução alimentar, que a gente tem alguns, e da expectativa também da família sobre eles? Então, eu costumo dizer que introdução alimentar não é igual para todo mundo, né? Não é uma receita de bolo que está pronta ali, você vai olhar na internet, é isso aqui que encaixa para mim, né? A gente precisa avaliar o contexto familiar, né? A gente precisa ver se é a mãe, né? Se é realmente o familiar que vai estar oferecendo alimento, se vai ser um cuidador, uma babá, né? Uma pessoa mais velha, né, uma pessoa que já está realmente com as orientações em dia. Por quê? A gente tem os basicamente 3 métodos ali de introdução alimentar, que vai ser o tradicional, né, e que já tem muita mudança com relação a esse tradicional também. A gente tem o BLW e a gente tem o participativo, né, só que a gente vai ver o que vai se encaixar melhor ali na rotina. Às vezes vai ser uma avó que tem muito medo de oferecer um alimento inteiro para uma criança. A gente vai oferecer o BLW, né? Eu acho que já não encaixa. Né? Às vezes já é uma mãe que vai ter ali 100% do tempo com a criança e que tem total, né, que está totalmente segura com relação a isso. Então, assim, o contexto é diferente. Então, a gente precisa avaliar, né, a realidade de cada família. E sobre os métodos, né, eu gosto muito de ter os dois ali ao mesmo tempo. Né? Tanto a oferta na colherzinha, né, que seria o tradicional, tanto a oferta do BLW, né? A criança estar participativa ali no momento da refeição, porque gera muito aprendizado.
Mas o que que você vê, assim, você acha que as mães já chegam, porque elas já chegam pra mim, assim, com quase a consulta pronta, né? E a consulta de introdução alimentar pronta. O que que você vê? Você vê essa insegurança, essa ansiedade, ou você já vê mesmo as mães mais seguras, que lendo mais sobre esse assunto? Então, tem muita família que chega com muita informação, mas sem saber colocar essas informações em prática, né? É o que eu mais vejo aí. Ah, Bruna, eu já li sobre isso, e só que eu tô com dúvida, como que eu faço, né? Ou senão, já tentei colocar em prática dessa forma e não tá funcionando, né? Como que eu posso fazer funcionar? Então, assim, eu vejo que a internet é muito boa, né? As informações são muito boas, só que na hora que vai colocar em prática, o bicho pega, né? Então, assim, e cada bebê responde de uma forma diferente. Então, assim, eu vejo muitas famílias ansiosas com muita informação, mas sem conseguir realmente colocar na prática. Mas muitas famílias também que já chegam bem orientadas, que estão conseguindo colocar, que a gente só precisa dar um direcionamento melhor. Eu acho que hoje em dia está mais difundido, mais falado sobre introdução alimentar. O que eu sempre peço para vocês é tentar não ser tão ansiosas para chegar a esse momento, porque a gente precisa de ver e avaliar o bebê, a criança, né? Não é porque ela vai fazer 6 meses de idade que ela vai começar a comer. Como a Bruna falou, a gente tem os que a gente chama de sinais de prontidão. E não é porque você gosta mais do método X que o seu bebê vai começar a introdução pelo método X. É o que eu sempre falo, é introdução. Às vezes, é um bebê que a gente chega e fala assim, nossa, esse vai amar, porque ele tá tirando o pão da mão da mãe. Chega lá, ele não come. E aí, como é que você lida com essa expectativa da família que chega pra você e fala assim, olha, Bruna, a gente fez tudo direitinho e o João, a Maria não quer comer nada. Entendi. Então, quando chega já com essa expectativa frustrada, né? A primeira coisa que eu faço é falar, gente, abaixa essa expectativa. Lembra, né? Que a gente tá falando de uma fase do desenvolvimento, que a gente tá falando de um processo, né? Que vai demorar um tempo. Então, assim como o bebê aprende a andar, né? Tem todo aquele processo de engatinhar, de segurar nos móveis e tudo mais, a gente tem o processo da introdução alimentar. Né? Então não vai ser, fez 6 meses, virou a chavinha e já tá comendo de tudo. Né? A gente tem que esperar o bebê evoluir. Né? E realmente tem alguns bebês que vão demorar um pouquinho mais a entender que aquele alimento tem sabor, eles vão demorar a entender que aquele alimento mata a fome, né? Então a gente precisa o quê? Manter a oferta, estruturar a rotina direitinho. Na maioria das vezes a gente consegue, com pequenas mudanças na rotina, já favorecer bem a aceitação dos alimentos. Às vezes eu vejo muitos errinhos pequenininhos, mas que pecam muito ali, né, na rotina e que interferem na aceitação, né? E realmente baixar a expectativa e deixar o bebê aprender, né? E a família contribuir para isso, né? Dar o exemplo, né, que a gente falou no início, estimular. Né, eu sempre falo, gente, estejam participativos, estejam estimulando o bebê, né? Às vezes o bebê tá super distraído com alguma coisa. Eu falo, ó, chama o bebê, vamos, olha, a mamãe tá levando o alimento na boca, pega o alimento e mostra aquilo ali. Nada de televisão, tablet, celular, para distrair esse momento, né? Que é o que eu sempre falo com eles também. E o que eu vejo é muito o bebê mudando a rotina alimentar da família inteira, né? Exatamente. Eu falo assim, gente, se você tem hábito ruim de alimentação, espera o seu bebê entrar na introdução alimentar, que vocês vão ver que a alimentação vai se transformar e vai ser benéfico tanto para a família quanto, né, pro bebê. Então, assim, a gente precisa fornecer uma alimentação saudável, né? E aquele exemplo que a gente precisa dar, ele vai modificando aos pouquinhos, né? O paladar da mãe, o paladar do pai, às vezes, né? Eu tenho uma família que eu acompanho desde o inicinho de introdução alimentar e hoje a bebê tá com 1 ano e 3. O pai não sabia o sabor de uma ameixa, por exemplo, e foi vendo a pequenininha comer que ele se interessou e experimentou pela primeira vez depois de anos, né? 30, acho que 30 e poucos anos. Então, assim, é muito legal, né? Essa transformação na alimentação. Como que o bebê muda, né? E é legal também a gente falar e mostrar pra vocês que neném vai fazer careta. Quando ele comer um kiwi, que é um pouquinho mais ácido, ele vai fazer careta. E não é porque ele não gostou, né? Eu costumo falar com os pacientes assim, me corrija se eu estiver errada, pra você falar que o seu bebê não gosta de uma determinada fruta, você oferece 20 vezes. É lógico que você não vai oferecer as 20 vezes, uma em seguida da outra, mas você vai variando. Se ele não gostar das 20, aí eu deixo você não oferecer mais aquele alimento. Eu falo assim, gente, introdução alimentar. Na fase de introdução alimentar, não tem alimento nenhum que o bebê não vai gostar.
tá? Então é oferta mesmo. Eu não uso 20 vezes, não. Eu falo de 9 a 15 vezes. Mas, assim, é necessário oferecer. Por quê? O paladar do bebê, ele tá acostumado, né, somente com o leite materno ou com a fórmula, né? Então, assim, ele não teve acesso a outros sabores, né? Muito dificilmente o sabor azedinho vai passar pelo leite materno. Amargo, azedo, ou amargo, né? Esses sabores principalmente. Então, assim, o primeiro contato do bebê com o alimento vai gerar uma reação, né, o organismo. A gente tem papilas gustativas na língua, e essas papilas gustativas, quando entram em contato com o alimento, ela vai provocar algum tipo de reação. E normalmente ou cuspir, ou fazer careta, né? A gente, quando chupa um limão, por exemplo, o que a gente faz? Né? Mas assim, se depois você for realmente consumindo aquele limão várias vezes ali ao longo da semana, o seu paladar vai se acostumar com isso. E a careta não vai existir mais. É igual né? o café sem açúcar, né? Exatamente. O paladar é moldado e a gente vai moldando ele com o tempo. E a criança também, ela precisa disso. Ela precisa dessas exposições. Então, às vezes, no primeiro momento, aquele kiwi causou aquele estranhamento. A criança nunca tinha comido aquele kiwi. E aí, com o passar das exposições, né, a criança vai se adaptando. A textura também é algo que provoca essa reação. Né? Às vezes, o kiwi mais molezinho, a laranja, que é mais molhadinha, né, elas vão causar sensações diferentes. E é tudo isso mesmo. Vai ter ali o primeiro reflexo, né? Às vezes cuspir, fazer careta, mas depois isso vai melhorando. Lógico, né, que a gente vai fazer o aleitamento materno, lógico, ou você vai usar a fórmula, e geralmente você dá o mamar, vamos falar assim, tanto o leite materno quanto a fórmula, para quem mama a fórmula, dá no colo. Né? Você acha que também essa introdução alimentar a gente começa direto na cadeirinha, ou você acha que às vezes começar no colo da mãe e ofertando seria uma forma de acolher melhor essa criança nesse momento de introdução? Olha, o que eu procuro orientar? A família que já tem aquela cadeirinha comprada antes da introdução alimentar, eu peço para deixar o bebê ali, conhecendo. Já adaptou, né? O que é aquilo ali, gente? É uma cadeira nova. Então, o seu bebê precisa se adaptar com aquele objeto novo da casa. Então, às vezes, pode brincar, pode ficar sentadinho ali vendo a família comendo, né? E se adaptando com essa cadeirinha. Eu gosto muito de ter a cadeirinha como referência de alimentação. Mas, assim, vamos supor que o bebê tá irritadíssimo, ele não quer sentar naquela cadeirinha, só quer saber do colo da mãe num dia pontual ali. Ofereça o alimento no colo, não tem problema nenhum. Você pode, às vezes, até sentar com o bebê na mesa, né? Senta na cadeira, o bebê no colo, vai oferecer na mesa, não tem problema nenhum. Mas ter a cadeirinha de alimentação como referência. Eu acho muito importante. Eu oriento sempre para os pacientes a ter a cadeirinha, a deixar o neném olhar você comer, deixa ele começar a perceber que ele vai colocar as coisas na boca também, deixar ele ter interesse pelo alimento, né? Que isso é muito importante. E tem algum tipo, não vou falar alimento, mas tem algum tipo de alimento que você fala assim, não vamos começar com esse alimento na introdução, vamos deixar para mais para frente? Olha, tem alimentos que têm um formato menor, né? Por exemplo, a uva, o ovo de codorna, um tomate cereja, né? A gente, assim, não é que é proibido oferecer no início, mas como o bebê não vai conseguir pegar, né? Porque o bebê tem aquele movimento grosseiro ainda. Não tem movimento de pinça, né? Isso. Então, assim, ele não vai conseguir explorar aquele alimento. Então, assim, eu vejo que não tem necessidade. A gente tem outros diversos alimentos que a gente consegue fazer no corte seguro, né, para o bebê poder realmente consumir. Se for oferecer na colherzinha, eu acredito que não tenha problema nenhum, não. Né? Qualquer alimento, às vezes a uva, né, amassa ali um pouquinho e oferece na colherzinha. Mas, assim, mais para exploração, eu vejo que esses alimentos menorzinhos não tem necessidade de entrar logo no início. E sempre ir, não vou dizer aos poucos, mas sempre um tipo de alimento por vez, né? Misturar banana e mamão não adianta. Não adianta, porque a gente vai estar perdendo a característica do alimento, né? Então, por exemplo, vou fazer uma papinha de chuchu com abóbora e batata, né? E mistura aquilo tudo ali junto. O bebê não vai conseguir identificar o que é o sabor da batata, o que é o sabor do chuchu. Ele vai conhecer o sabor da mistura. Aquela mistura ali, né? Então, o que é aquilo? Que alimento é aquele? Então, não, sempre oferecer os alimentos separadinhos, tá? E, Bruna, dá um recado pro nosso público aqui de uma orientação que você acha, assim, vamos dizer assim, o concurra melhor, o que de melhor você falaria para o seu paciente? Permitir, né? Permita com que o seu bebê aprenda na introdução alimentar, né? E o que seria isso? É o bebê tocar, é o bebê tentar levar o alimento na boca, é dar tempo ao tempo, né? Ser paciente, porque mesmo assim, a família que não vai seguir pelo BLW, ela pode deixar o bebê participar daquele momento de oferta do alimento, mesmo ele amassadinho, né? Se ele quiser tocar,
né? Conhecer aquilo ali que ele tá comendo, né? Isso vai contribuir muito para o aprendizado dele. Deixar explorar, né? Deixar explorar, né? Seja a papinha, seja o Deixa alimento fazer inteiro. sujeira. Vai sujar, gente, mas esse aprendizado vai ficar pro resto da vida e vai ser muito benéfico. Ô, gente, então o que a gente quer deixar para vocês nesse bate-papo é uma introdução alimentar, como a palavra mesmo diz. Introdução é início. Então o início pode ser muito fácil, mas também pode ter alguns percalços aí. E isso é muito comum, né? Toda criança, ela vai ter um alimento que ela vai aderir melhor do que o outro, né? E com o tempo, igual a Bruna mesmo falou, isso tudo vai ser resolvido. Então a gente tem que ter paciência com a introdução alimentar e sem muita expectativa, sem muita ansiedade para aquele alimento. E o que eu quero falar, assim, para finalizar aqui sobre uma coisa que eu sempre falo no consultório e que toda vez ocorre, é o não pro suco na introdução alimentar, meus amores, de jeito nenhum. E aqui a gente tá falando de suco natural, né, Bruna? A gente não fala de suco de caixinha, a gente não fala de suco de pozinho. O que a gente tá falando é de alimento verdadeiro, é comida de verdade. Então, suco nem pensar, né? Acho que você também lida dessa forma, né? Suco nem pensar, gente. Por quê? Né? Vamos trazer para as mães, porque às vezes, né, é frescura de nutricionista. Não é. Gente, o suco, toda vez que a gente bate um suco, a gente bate mais de uma fruta. Você não consegue fazer um suco de laranja apenas com uma laranja. E aí pensa, seu bebê comeria o número de laranjas que você usou para fazer aquele suco? De jeito maneira. Né? Esse bobear não vai consumir nem a laranja inteira. Né? Então a gente tem essa sobrecarga da frutose da fruta, né? Que é o açúcar da fruta. Faz picos de açúcar, né? Faz picos de açúcar, né? O açúcar tá livre ali no suco. E a gente tem também a confusão dos líquidos, né? Às vezes pode interferir na aceitação da água, que é o líquido ali. Tem sede, é água, né? Não é suco, não é outra bebida. E também a gente tem a perda da fibra, né, das fibras. Então, assim, a melhor maneira de oferecer um alimento é o formato original. Então, se ia oferecer um suco de laranja, é a laranja inteira, deixa explorar aquele líquidozinho da laranja, ele mesmo vai sugar, né, uma melancia, pega a melancia e vai chupar. O suco, não. Então, gente, é isso que a gente queria dar pra vocês, o nosso recado, né? Vamos explorar essa questão do suco só com mais um tipo aqui de líquido que eu lembrei, que é a água de coco, né? Também a gente não oferece água de coco para crianças menores de 1 ano. Isso atrapalha também a introdução com a água mesmo, né? Então a gente quer deixar esse recadinho para vocês, tá? Para vocês ficarem mais tranquilas nesse início aí, nessa nova fase que é a introdução alimentar, que é uma fase muito gostosa, podem ter certezas. Então, Bruna, eu queria te agradecer, tá? Por esse bate-papo. A Bruna vai voltar mais vezes, tá, galera? Pode ficar tranquila. Pode chamar, pode convidar. Muito obrigada mesmo, tá? Obrigada pela parceria. Nossa senhora, a gente tem muito paciente junto e ela só tem me ajudado, né? Porque eu sou pediatra, gente, eu não sou nutricionista, então eu ajudo sim as minhas famílias, mas a Bruna é que manda nessa parte aí. Eu fico muito tranquila quando eu vejo os meus pacientes com ela. Então, muito obrigado pelo carinho com eles, pelo carinho comigo, por estar aqui, por aceitar esse bate-papo. Tá? Eu que agradeço, obrigada. Carol. Então, gente, eu vou pedir pra vocês pra curtir, pra compartilhar, ativar os sininhos pra vocês terem as notificações dos novos vídeos. Comentem aqui ideias de vídeo, tá? E se vocês gostarem, querem ver a Bruna mais vezes aqui, né, Bruna? Pode comentar aí ideia, o que vocês têm de dúvida sobre essa parte nutricional, que ela vai vir mais vezes aqui, tá? Vou deixar o Instagram aqui, tanto da Bruna quanto o meu. Então, muito obrigada. Ó, um beijinho da tia Carol pra vocês.